Arthur estacionou o carro em frente à cabana, o motor tossindo uma última vez antes de silenciar por completo. O silêncio que se seguiu era profundo, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas das árvores ao redor. A cabana, feita de madeira escura e desgastada pelo tempo, parecia engolir a pouca luz do final da tarde. Era exatamente o tipo de isolamento que ele procurava. Havia semanas que Arthur lutava contra um bloqueio criativo, as palavras fugindo de seus dedos como areia fina. A cidade, com seu ritmo frenético e distrações constantes, havia se tornado um labirinto sem saída para sua inspiração. A cabana, no entanto, prometia a tranquilidade necessária para que as ideias voltassem a fluir. A chave, entregue a ele por um senhor de poucas palavras no posto de gasolina mais próximo, girou na fechadura com um rangido metálico. O ar no interior era frio e carregado com o cheiro de mofo e madeira velha. A poeira dançava nos feixes de luz que penetravam pelas frestas das janelas. Arthur percorreu os cômodos com passos lentos, observando os móveis rústicos e a decoração simples. No sótão, iluminado apenas por uma pequena janela, ele encontrou um baú de madeira no canto mais distante. A madeira, escura e polida pelo tempo, parecia sussurrar segredos. A curiosidade, um velho inimigo e aliado de Arthur, o impeliu a se aproximar. O baú não estava trancado. A tampa rangeu ao ser aberta, revelando um amontoado de diários encadernados em couro desgastado. As páginas amareladas e frágeis pareciam respirar histórias esquecidas. Arthur pegou um dos diários, o couro frio sob seus dedos. A caligrafia, pequena e precisa, preenchia as páginas com uma tinta desbotada pelo tempo. Ele começou a ler em voz baixa, a princípio apenas para si mesmo, mas logo a voz ganhou força, como se estivesse dando vida às palavras escritas há tanto tempo. O diário contava a história de uma mulher que morrera de medo de aranhas, um terror que a consumia a cada esquina escura, a cada fresta na parede. A descrição era tão vívida, tão detalhada, que Arthur sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele coçou o braço, subitamente sentindo uma coceira incômoda. Olhou para o teto e, por um instante, teve a impressão de ver uma teia de aranha no canto, uma teia que não estava lá antes. Arthur balançou a cabeça, tentando afastar a sensação. Devia ser o cansaço da viagem, pensou. Mas a imagem da teia, e a coceira persistente em seu braço, permaneceram. Ele pousou o diário no chão, ao lado do baú, e se levantou, inquieto. Arthur tentou racionalizar o que havia acontecido. Era apenas um diário antigo, cheio de histórias fantasiosas. Sua imaginação, sempre fértil, estava apenas preenchendo os espaços vazios. Ele desceu as escadas e acendeu a lareira, o crepitar das chamas trazendo uma sensação de conforto à cabana. A noite caía rapidamente, envolvendo a cabana em sombras profundas. Arthur pegou outro diário, determinado a não se deixar levar pela atmosfera do lugar. A história que encontrou nas páginas amareladas falava de um medo profundo do escuro, do terror que se escondia nas sombras, de uma figura sombria que espreitava nos cantos da visão periférica. Arthur leu em voz alta, a voz trêmula apesar de seus esforços para se manter calmo. Quando terminou, a escuridão da cabana parecia mais intensa, mais opressiva. Ele olhou para os cantos, procurando qualquer movimento, qualquer sinal da figura sombria descrita no diário. As sombras projetadas pelas chamas da lareira pareciam se alongar, dançando nas paredes como fantasmas. Arthur ouviu um sussurro, um som baixo e indistinto que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Ele se levantou, o coração batendo forte no peito. É só o vento, disse Arthur, tentando se convencer. Mas a sensação de estar sendo observado persistia, agarrando-se a ele como uma teia de aranha invisível. O medo, antes uma presença distante, agora pulsava em suas veias. Arthur começava a questionar sua própria sanidade. A linha que separava a realidade da ilusão se tornava cada vez mais tênue, borrada como uma aquarela sob a chuva. As palavras dos diários pareciam ecoar em sua mente, misturando-se aos seus próprios pensamentos, distorcendo sua percepção do mundo ao seu redor. Com as mãos trêmulas, Arthur pegou outro diário. A história que encontrou nas páginas amareladas falava de um medo visceral de afogamento, da sensação desesperadora de água fria invadindo os pulmões, da luta inútil contra a asfixia iminente.
A descrição era tão vívida, tão real, que Arthur sentiu uma pontada de pânico em seu peito. Sua respiração ficou curta, ofegante. Ele tentou inspirar profundamente, mas o ar parecia denso, pesado, como se estivesse no fundo de um poço. Arthur olhou para seus pés, por um instante, teve a certeza de que estavam submersos em água fria, a água subindo lentamente por suas pernas, invadindo suas roupas. Ele se afastou, tropeçando nos móveis, o terror estampado em seu rosto. Não é real, Arthur sussurrou para si mesmo, a voz rouca. Não é real. Mas a sensação de afogamento persistia, sufocando-o com uma força invisível. A sanidade de Arthur pendia por um fio. Ele precisava entender o que estava acontecendo, encontrar uma explicação lógica para os eventos bizarros que o assombravam. A ideia de que meros diários pudessem ter tamanho poder sobre a realidade parecia absurda, mas a evidência de seus sentidos o convencia do contrário. Com determinação renovada, Arthur decidiu investigar a história da cabana e dos diários. Ele revirou os poucos livros que encontrou na estante, procurando qualquer menção à propriedade e seus antigos moradores. A maioria dos livros era de ficção, romances góticos e contos de terror que pareciam espelhar a atmosfera sinistra da cabana. Arthur encontrou, no entanto, um pequeno volume encadernado em couro, com o título História Local. As páginas, amareladas e quebradiças, continham registros de nascimentos, casamentos e mortes da região. Arthur procurou pelo nome da família que supostamente havia construído a cabana, um nome que ele havia encontrado em um dos diários. Encontrou algumas entradas, datadas de décadas atrás, com relatos de mortes misteriosas e desaparecimentos inexplicáveis. A falta de sinal de celular o impedia de acessar a internet, então Arthur decidiu que, assim que o dia amanhecesse, iria até a cidade mais próxima em busca de informações. Talvez o velho senhor do posto de gasolina soubesse de algo. A ideia de deixar a cabana, mesmo que por algumas horas, lhe causava apreensão, mas a necessidade de respostas era maior que o medo. A noite se arrastou lentamente, cada minuto parecendo uma eternidade. Arthur não conseguia dormir, assombrado pelas histórias dos diários e pelas estranhas manifestações que o cercavam. Ele se sentou perto da lareira, o fogo agora reduzido a brasas fracas, e continuou sua pesquisa no livro de história local. Encontrou uma passagem que falava de antigos rituais praticados na região, rituais relacionados ao medo e à invocação de entidades sobrenaturais. A descrição dos rituais era vaga e fragmentada, mas Arthur percebeu uma conexão entre os diários e as práticas descritas no livro. Os medos descritos nos diários pareciam corresponder aos tipos de entidades que os rituais pretendiam invocar. E então, algo ainda mais perturbador aconteceu. Arthur começou a sentir manifestações de medos que ele não havia lido nos diários. Uma sensação de vertigem o atingiu repentinamente, como se estivesse à beira de um precipício. Ele ouviu o zumbido de insetos inexistentes ao seu redor, sentiu o toque frio de mãos espectrais em sua pele. A cabana parecia vibrar com uma energia maligna, uma presença invisível que o observava, o espreitava, o testava. Arthur percebeu que não estava apenas lidando com as histórias dos diários, mas com algo muito mais antigo, muito mais poderoso. O peso dos segredos da cabana recaiu sobre seus ombros, esmagando-o com uma força implacável. Aterrorizado, mas determinado, Arthur entendeu que não poderia simplesmente fugir. A cabana e seus segredos o haviam aprisionado, e a única maneira de se libertar era confrontar a fonte dos medos, por mais terrível que fosse. Ele revirou o baú novamente, procurando por alguma pista, alguma indicação de como lidar com a situação. No fundo do baú, sob uma pilha de diários, Arthur encontrou um pequeno livro encadernado em pele de cobra. As páginas, feitas de um material fino e resistente, continham símbolos estranhos e inscrições em uma língua que ele não reconhecia. Arthur folheou o livro cuidadosamente, procurando por algo que pudesse entender. No final do livro, ele encontrou um diagrama que se assemelhava a um ritual, com instruções escritas em uma caligrafia pequena e precisa. O ritual parecia ser uma forma de banir as entidades invocadas pelos diários, ou talvez selar o baú e seus segredos para sempre. Arthur hesitou por um momento, sentindo o peso da responsabilidade em suas mãos. Ele não sabia se o ritual funcionaria, ou se apenas pioraria as coisas.
Mas a alternativa, de permanecer à mercê dos medos, e era insuportável. Com o coração batendo forte no peito, Arthur começou a se preparar para o ritual, reunindo os poucos itens que o livro especificava: velas, ervas secas, um pequeno espelho de prata. A atmosfera na cabana se tornou ainda mais opressiva, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração, aguardando o desfecho do confronto. Seguindo as instruções do livro com a maior precisão possível, Arthur dispôs os itens no centro da sala, formando um círculo com as velas e as ervas secas. Ele colocou o espelho de prata no meio do círculo, a superfície refletindo o brilho trêmulo das chamas. A cabana parecia vibrar com uma energia invisível, como se as entidades invocadas pelos diários estivessem se aproximando, atraídas pelo ritual. Arthur começou a recitar as palavras escritas no livro, a língua estranha fluindo de seus lábios com uma facilidade surpreendente. À medida que ele falava, as sombras na cabana pareciam se contorcer e se agitar, formando figuras grotescas e ameaçadoras. Os medos dos diários se manifestaram com força total, atacando seus sentidos com uma violência implacável. Arthur sentiu a picada de milhares de aranhas imaginárias em sua pele, a água fria subindo por suas pernas, a figura sombria se aproximando por trás, o sussurro em seu ouvido. Mas ele resistiu, a voz firme apesar do terror que o consumia. No auge do ritual, Arthur se viu diante de seu próprio medo mais profundo, um medo que ele havia enterrado em sua mente há muito tempo, o medo da sua própria insignificância, do fracasso, do esquecimento. O medo se materializou diante dele, na forma de uma figura espectral, pálida e vazia, que o encarava com olhos acusadores. Arthur percebeu que, para controlar os medos dos outros, ele precisava primeiro controlar o seu próprio. Com um grito de desafio, Arthur enfrentou seu medo, aceitando-o como parte de si mesmo. E nesse momento, algo mudou. A energia na cabana se dissipou, as sombras se acalmaram, os medos recuaram. O espelho de prata brilhou intensamente por um instante, antes de voltar ao normal. O ritual havia funcionado, pelo menos em parte. O silêncio retornou à cabana, um silêncio profundo e pesado, carregado com os ecos dos eventos recentes. As velas se apagaram, deixando a sala mergulhada em uma semi-escuridão. Arthur permaneceu sentado no chão, exausto, o corpo trêmulo, mas a mente estranhamente clara. Os medos haviam se dissipado, mas a lembrança de sua presença, a marca de sua passagem, permanecia gravada em sua alma. Ele olhou para o livro de rituais e os diários espalhados ao seu redor. A fonte dos medos havia sido contida, mas não destruída. Arthur sabia que a qualquer momento, alguém poderia encontrar os diários e despertar os horrores novamente. Ele pensou em queimar os diários, apagando para sempre as histórias que continham. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia uma estranha conexão com eles, uma compreensão da fragilidade da mente humana e do poder que o medo exerce sobre nós. Arthur se levantou lentamente, o corpo dolorido, e recolheu os diários, guardando-os de volta no baú. Ele fechou a tampa com um clique firme, selando os segredos mais uma vez. A cabana ainda carregava a atmosfera pesada dos eventos recentes, mas o silêncio agora era diferente. Não era mais o silêncio opressivo do medo, mas um silêncio pensativo, reflexivo. Arthur havia enfrentado seus próprios demônios e emergido, de alguma forma, transformado. A primeira luz da manhã penetrou pelas frestas das janelas, banhando a cabana em um brilho suave. Arthur observou o nascer do sol, sentindo uma sensação de paz que não experimentava há muito tempo. A experiência na cabana o havia mudado, marcado de uma forma que ele ainda não compreendia completamente. Ele havia confrontado o medo, não apenas o medo dos outros, mas o seu próprio medo, e descoberto uma força interior que ele desconhecia. Arthur desceu as escadas e saiu da cabana. O ar fresco da manhã o envolveu, limpando seus pulmões e sua mente. Ele olhou para a cabana, a madeira escura e desgastada agora parecia menos ameaçadora, como se tivesse compartilhado seus segredos e se reconciliado com seu passado. Arthur entrou no carro e deu partida no motor. Enquanto se afastava da cabana, ele olhou para o espelho retrovisor. A cabana diminuía ao longe, envolta pela névoa da manhã, até desaparecer completamente. Arthur sabia que jamais esqueceria o que havia vivido ali.
Os medos, as sombras, o ritual, tudo permaneceria gravado em sua memória, uma lembrança constante da fragilidade da sanidade e da importância de confrontar nossos próprios demônios. Ele não sabia se voltaria a escrever, se as palavras voltariam a fluir com a mesma facilidade de antes. Mas ele sabia que havia encontrado algo mais valioso do que a inspiração, havia encontrado a si mesmo. E isso, pensou Arthur, era um começo. Gostou dessa história? Nos siga para não perder as próximas que vão te surpreender. Deixe um curtir e venha acompanhar conosco outras jornadas.